Boa noite! Está no ar mais um Direito da Gente, ao vivo dos estúdios da TV Campus de Minas. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje nós vamos falar sobre direito ambiental. Para isso, nós trouxemos como nosso convidado o Dr. Fabrício Fonseca, que é pós-graduado em Direito Ambiental e procurador do município de São João del Rei. Boa noite, doutor Fabrício. Boa noite, doutora Leidiane. Tudo jóia? Tudo bem. Gostaria de agradecer o convite, de estar aqui, para poder discutirmos um pouco sobre o direito ambiental, sobre os maus tratos dos animais, que é um tema muito interessante, já que nós estamos na semana do meio ambiente. Do meio ambiente, isso. Né? Hoje, essa semana é a Semana Nacional do Meio Ambiente, então nós achamos pertinente trazer ao programa questões sobre direito ambiental e também relacionadas a maus tratos a animais. Bom, doutor Fabrício, começando aqui as nossas perguntas, como que podemos definir o que é meio ambiente? Bom, Leidiane, é interessante a definição do meio ambiente, né? Porque muitas pessoas imaginam que o meio ambiente, a princípio, seria só as florestas, as matas, né? As árvores, mas o conceito ele é tão amplo que nós podemos considerar como meio ambiente a fauna, a flora, o ar, as águas, o solo, o subsolo, todas as formas de vida que existem, né? Bem como os recursos naturais. Entendo. E vamos lá, o que é o conceito de direito ambiental? Bom, direito ambiental a gente pode conceituar como um conjunto de normas e institutos jurídicos que é pertencente a vários ramos do direito. E eles reunidos por uma forma instrumental visa disciplinar o comportamento do ser humano em relação ao meio ambiente em que ele vive. Então, no geral, são aquelas normas que protegem o meio ambiente. Exatamente. Não é isso? Isso mesmo. Bom, e hoje é muito falado sobre essa questão de direitos de primeira geração, segunda geração, terceira geração. O direito ambiental está inserido dentro de qual geração dos direitos? Olha, segundo o jurista, o filósofo, chamado Bobbio, Norberto Bobbio, o direito ambiental está dentro da terceira geração dos direitos. Ele é considerado, possui características transindividuais e difusos. Então, assim, por exemplo, um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um exemplo de um direito de terceira geração. Assim como um direito do consumidor também podemos dizer que é um direito de terceira geração. Então está equiparado, então, ao Exatamente. direito do consumidor. Abrange a toda a coletividade, né, de forma difusa, e é isso. Bom, o meio ambiente, o doutor Fabrício, ele goza de proteção constitucional, né? Onde que está previsto isso na Constituição? Bom, Leite, a Constituição traz um artigo que é considerado o mais importante assim, da Constituição em relação ao meio ambiente, né? Eu gostaria assim, de poder ler ele aqui na íntegra, para que os telespectadores possam verificar cada frase, cada palavra que contém nele, que é de suma importância. Claro. De suma importância. Olha só, o artigo 225 da Constituição, ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida. Essa parte é importante. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É por isso que eu sempre digo, doutor Fabrício, que quando as pessoas reclamam conosco, porque para os que não sabem, eu sou uma protetora de animais também, sou presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB, então estou totalmente inserida nessas questões ambientais. E quando as pessoas vêm reclamar conosco sobre a questão dos animais de rua, eu sempre digo isso, que incube ao poder público o dever, né? O dever não é da sociedade também, mas de acordo com a Constituição, o dever de protegê-los e preservá-los é do poder público. Né? E, doutor Fabrício, quais são os entes federativos competentes para proteger o meio ambiente? Olha, essa questão é engraçada, porque existe uma diferenciação entre a proteção do meio ambiente, quais os entes que podem proteger o meio ambiente, e qual que pode legislar sobre o meio ambiente. A proteção do meio ambiente, ela é uma competência comum. Então, cabe à União, os estados, o município e o Distrito Federal proteger o meio ambiente
né? E combater a poluição em qualquer das suas formas, né? E preservar as florestas, a fauna, a flora. Então, era uma competência comum, né? Então, assim, todos os entes têm que proteger o meio ambiente. Tá, então, no caso, prefeitura, estados e a União. Exatamente. Né? Mas é bom a gente ressaltar, assim, que quando a gente fala doente, a gente tem que falar, assim, município. Porque quando fala prefeitura, a prefeitura é um órgão despersonalizado, claro, não é uma pessoa jurídica. Então, é ideal que seja, na lei, inclusive, fala União, estados, municípios e o Distrito Federal. Né? Inclusive, assim, lá muitas vezes a gente recebe, né, as ações na prefeitura, no município de São João del Rei, como as pessoas colocam, né, na inicial ação em face da prefeitura. Da prefeitura. Né? É um equívoco, assim, né? Porque, na verdade, é contra o município de São João del Rei. Né? Que é o ente federativo. É o ente federativo. E a quem compete legislar sobre meio ambiente? Bom, então, aí, a competência, nesse caso, já é uma competência concorrente. Né? Então, o que significa ser a competência concorrente? A União compete à União, aos estados e ao Distrito Federal. Então, a União, ela vai legislar falando sobre as normas gerais, né? E já o Estado, ele vai complementar essas normas gerais feitas pela União. E dessa forma, o nome se dá na Constituição de forma competência concorrente. E o município, ele pode legislar também? Bom, o município, ele também, existe a previsão na Constituição também que ele pode legislar. Só que essa legislação do município, ela é uma legislação suplementar. O que significa? O município vai poder legislar somente sobre assuntos locais, porque desde que não haja uma lei federal, né, ou estadual tratando o assunto, porque é uma competência suplementar. Então, por exemplo, doutor Fabrício, se a Constituição determina que é dever do poder público proteger e preservar, né, as espécies, tanto da flora quanto da fauna, uma legislação municipal ela não pode ir em desacordo com isso, não é isso mesmo? Exatamente, não pode não, ela pode suplementar. Por exemplo, um caso que nós temos aqui em São João del Rei, da poluição visual, que foram aquelas placas de engenho, né, que foram, o Ministério Público determinou a retirada, né, das placas de engenho, porque estava causando a poluição visual, né, e foi de acordo com uma lei federal que previa falando sobre tombamento, e o município editou um decreto suplementando essa legislação no sentido de atender o interesse local de São João del Rei, porque trata de patrimônio histórico, então existe toda essa questão aí. Então, essa lei ela entra em consonância com essa legislação federal, né? E, doutor Fabrício, a Constituição, ela trouxe algum mandamento constitucional de criminalização das condutas ao meio ambiente? Sim, Lidiane, esse é um outro artigo importantíssimo da Constituição, que está previsto no artigo 225, parágrafo 3º, e que também eu gostaria de ler para os telespectadores que estão nos assistindo, que também é muito interessante. O artigo 225, parágrafo 3º, ele dispõe que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então é um outro artigo importantíssimo aí que nós temos em relação ao meio ambiente, que está previsto na Constituição. Então, isso quer dizer que aquela pessoa que causa alguma lesão, vamos colocar dessa forma, alguma lesão ao meio ambiente, seja na flora, seja na fauna, ela pode sofrer algum tipo de punição criminal, né? É isso? Exatamente, Essa punição, na verdade, criminal, ela está prevista numa lei específica que nós vamos falar dela daqui a pouco. Eu gostaria de abordar alguns desses exemplos que você citou, doutor Fabrício, para que a gente possa esclarecer o telespectador, né, as condutas, porque, por exemplo, vamos começar
com a questão do manter o animal em local pequeno e anti-higiênico. Explique para nós como que seria essa conduta, né, para que o telespectador entenda que esse ato porque, por exemplo, às vezes você deixa seu animalzinho lá sem recolher o cocô dele durante uma semana, mal sabia ele que não é só questão de insalubridade para o proprietário, mas até mesmo para o animal. Exatamente, né? Porque é o seguinte, por exemplo, a gente vê muito assim, cães acorrentados, né? Ou então cães que ficam em lugares muito pequenos, né? Isso tudo pode caracterizar, né? Caracteriza os maus tratos, né? A eles. Então, assim, isso aí as pessoas têm que tomar muito cuidado, né? Porque muita isso gente impede... às vezes deixa o animal acorrentado, para não fugir, mas mal sabe ele. Às vezes a pessoa não sabe que essa conduta ela configura um crime de maus tratos. Exatamente, né? E ainda mais se for uma acorrentada permanentemente, né? Não, porque na verdade então... a lei prevê, doutor, que somente a corrente ou a guia ela só pode ser usada para passear com o animal. Né? O animal não deve ser mantido acorrentado, porque manter o animal em local que impeça a mobilidade. E uma pessoa, ao verificar que um animal está sendo maltratado, o que ela pode fazer para denunciar? Como ela deve denunciar? Isso é uma pergunta interessante, porque muitas pessoas têm essa dúvida, Claro. têm medo de denunciar, né? Então, assim, a gente indica que essas pessoas, se o maus tratos estiver ocorrendo naquele momento, né, ela estiver presenciando os maus tratos, a gente acha interessante que ela ligue para o 190 da Polícia Militar. Claro. Inclusive, eu acho que na Polícia Militar existe uma Polícia Militar Ambiental. Existe. Aqui em São João del Então, Rei, sim. Havendo Sob o comando lá do Tenente esse Rodrigues. departamento aí da Polícia Militar Ambiental, é interessante ligar para o 190 e denunciar, solicitar a presença, né? E a pessoa não é obrigada a se identificar. É uma denúncia, pode ser denúncia anônima, para que ela possa evitar represálias e tudo. Ela não precisa identificar, só informe o local certinho, consiga provas, né? E no caso, se não estiver sendo um flagrante, ela está sabendo que está acontecendo aquilo, mas não naquele momento, ela pode também denunciar na delegacia da Polícia Civil, né? Para que seja aberto, né, um inquérito de investigação. Isso, exatamente. Bom, a título de informação também, doutor, se o senhor não sabe, a Sociedade Protetora dos Animais tem feito um trabalho muito bacana nesse sentido também de coibir, né, essas condutas de maus tratos. Então, a pessoa também que verificar que está ocorrendo maus tratos, é muito importante que ela filme, fotografe para ter provas disso também. Exatamente. Né? E encaminhe esse material para a Sociedade Protetora dos Animais, que ela pode também ajudar a essas pessoas que querem ajudar esses animais que estão sendo vítimas desse tipo de conduta que qualifica maus tratos, para estar no sentido de coibir esse tipo de conduta, né? E no caso, esses animais que são apreendidos, qual que é a destinação deles, doutor? Bom, então, essa é uma questão boa também, porque a legislação ela prevê duas hipóteses, né? No caso de apreensão desses animais, a destinação, né, que deve ser dada. A primeira é que seja nomeado como depositário fiel o próprio infrator. Né? É de rir mesmo essa hipótese, né? Cara, maltrato vai ficar como depositário do animal. A segunda hipótese é você nomear a terceira pessoa. Então, assim, a gente verifica que a escolha melhor, a princípio, seria nomear um terceiro como depositário fiel. Porque se esse animal ficar com o próprio infrator, provavelmente ele vai continuar a conduta delitiva, né? Praticar normalmente, ou até mesmo esconder esse animal, né, evitando assim que sofra essa sanção, né? Então, somente nos casos quando a locomoção é muito difícil desse animal, que normalmente os juízes, né, eles mantêm com o infrator. Mas o ideal mesmo é que seja nomeado uma terceira pessoa, né?
Seria o caso, por exemplo, de um animal de zoológico que está sendo maltratado. Como é que você vai transportar um leão, onde você vai colocar um leão? Né? Então, nesse caso, infelizmente, tem que deixar com o zoológico, que pese os maus tratos está ocorrendo lá. Não é isso? Exatamente, até porque ele tem que ficar num local tendo o máximo de cuidado, proteção, porque às vezes pode ser que a pessoa não seja condenada, então existe a devolução desse animal. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, foi de grande engrandecimento aqui para o nosso programa. E se você quiser deixar uma mensagem, algum recado para alguém, do telespectador? Eu gostaria de agradecer o seu convite, né, de novo, mais uma vez, e dizer que eu estou à disposição de todos lá na Procuradoria do município de São João del Rei, e que vai ser um prazer também tirar mais dúvidas, né, mais dúvidas que tenham sido encaminhadas, que a Leidiane vai me passar, e eu faço questão de responder a todos que encaminharam. Muito obrigado. Obrigado, doutor. E para você que não viu ou quer rever o nosso programa, ele é reprisado todas as quintas-feiras às 10h50 da manhã e às sextas-feiras às 10h10 da noite. Na próxima quarta-feira, às 19h30, nós temos um novo encontro. Obrigada pela sua audiência e boa noite.